Meus cumprimentos a todos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolo do Bem, em Indaiatuba, para fazer a nossa reflexão sobre o Evangelho de Jesus e que a paz de Jesus e as doces vibrações do Natal a todos nos envolvam. Antes de começar a nossa reflexão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedir a Ele que nos dê a intuição necessária para desenvolvermos o assunto de hoje dentro de uma boa compreensão, que possamos ter o apoio dos mentores espirituais da casa, do nosso anjo da guarda, para que possamos ter um bom entendimento de tudo que for aqui explanado. Dessa forma, elevando esse nosso pensamento ao Altíssimo, pedimos a proteção espiritual da casa, permissão para dar nossa fala por iniciada. Graças a Deus, graças a Jesus. O nosso assunto de hoje vai ser um pouco diferente do normal em função da data, e que é uma data que existe uma canção que é denominada com o nome de Noite Feliz, uma tradução, vamos dizer assim, não muito feliz, né, do original em alemão, e nós vamos buscar aqui qual é a origem para fazer um entrelaçamento com Jesus disso daí. A história real dessa música, Noite Feliz, ela foi publicada numa revista chamada Seleções do Reader's Digest americana em 1948. Tá? E tudo começou numa aldeia na Áustria, num local perto de Innsbruck, entre Innsbruck e Salzburgo, e que a aldeia de nome Oberndorf, ela tinha um dedicado sacerdote que ele adotava o cristianismo como norma de pregação, e ele revelou, quando era criança, que ele tinha uma aptidão muito grande para o canto e era considerado como tendo uma voz angelical. Ele foi convidado então para o seminário, pois ele era filho ilegítimo de um soldado com uma costureira. Em função disso, o jovem Joseph Mohr, ele experimentava preconceitos de todos os lados. Então, ele, quando cantava, ele tinha uma doçura na voz que enternecia todas as pessoas. Todos que o ouviam ficavam fascinados. Então esse velho sacerdote convidou para a nobre vocação de libertar consciências, né, através da música e também de sua dedicação à fé religiosa. No ano de 1818, ele chegou em Oberndorf. Oberndorf é essa aldeia, então, que fica entre Innsbruck e Salzburgo. E ali ele construiu um sentimento de muita fraternidade com os aldeões lá da cidade, dessa aldeia. Era Natal e o velho órgão da igreja apresentou defeito, estava estragado, quebrado. E ele pensou, nós vamos ficar sem música esse Natal? O povo lá já é acostumado a todo Natal ter a música tocada naquele órgão. E ele, o Joseph, estava muito preocupado com aquela situação. Como ele tocava bem o violão, mas ele sentiu que o violão não seria um instrumento mais adequado para a mensagem de Natal. Às 18 horas da véspera de Natal, ele sentou-se e orou. E naquele momento que ele estava orando, ele tomou de um lápis e, através de palavras simples, provindas da mente e do coração, ele escreveu 4 versos
que vieram de uma força estranha que ele desconhecia, que o fizeram movimentar o lápis para escrever aqueles versos. E quando ele terminou, ele perguntou o que ele iria fazer com aqueles versos. Ele não era músico, né? Mas ele lembrou-se que ali próximo existia uma outra aldeia que tinha, onde morava um cantor e compositor chamado Franz Xavier Gruber. Esse homem ele teve uma vida muito abastada e ele desejou ser cantor, né? na infância dele. O pai não queria, como o pai possuía muito dinheiro, ele impediu que o filho seguisse aquela profissão, porque ele justificava que para aquela época, para aquela localidade, um profissional de canto não teria como se sustentar para ganhar a vida, né? Ou ganhar a vida para se sustentar. Então, o que aconteceu? Ele não deixou o filho seguir aquela profissão. Mas o sacerdote local, conhecendo os dotes do menino, começou a desenvolver em Gruber o gosto pelo canto. E ele estudava muito, tinha muito dom daquilo, e ele, certo dia, o sacerdote, convidou o pai do menino, sem o pai saber, para ir lá na igreja e ouvir os ensaios que ele ia tocar órgão e o pessoal ia ensaiar o canto, o coral. E chamou o pai para ver. E o pai dele foi. E quando ele estava lá ouvindo, ele começou a ouvir aquela voz maravilhosa, mas uma voz que era uma coisa deslumbrante. Ele então depois descobre que quem estava cantando era o filho dele. Aí ele se rendeu àquelas evidências e deixou que o filho se dedicasse exclusivamente à música. E o Gruber se tornou então um cantor e um compositor. O Iosef, ele procurou Gruber, então, que olhou aqueles versos que ele havia escrito, e quando o Gruber pegou aquilo que começou a ler, seu corpo começou a tremer. Começou a tremer, ele sentou, pegou um lápis e começou a colocar as notas musicais, fazendo uma pauta musical para aquela melodia, né? Então, em poucos minutos, ele tinha uma partitura para aqueles 4 versos e que se tornariam a música chamada Stille Nacht, Heilige Nacht. Significa, em alemão, noite silenciosa, noite sagrada, e que foi convertido para o português como sendo noite feliz. E eu disse no início que foi assim, infeliz em termos de tradução de letra, porque na letra da nossa música, da Noite Feliz, é falado na letra, pobrezinho nasceu em Belém. Olha só, falar que Jesus, um espírito daquela magnitude, era pobrezinho, ele era muito rico de espírito. Podia não ter bens materiais, que isso não interessava, mas a letra, e isso não existe na letra original. De qualquer maneira, essa música se espalhou pelo mundo, lá de Oberndorf, ela se espalhou pela Áustria, se espalhou pela Europa, e Wagner, uma vez, numa visita aos Estados Unidos, levou essa música para os Estados Unidos, ela se espalhou pelo continente americano, pela América Latina, e então se transformou na música uma das mais belas canções de Natal que a gente conhece, que, tanto em letra do original como em melodia, né? E então o Iosef, quando ele procurou o Gruber, que o Gruber viu aqueles versos, ele então teve aquela, vamos dizer assim, impetuosidade de escrever aquela partitura por intuição, por influência espiritual, né? E em poucos minutos depois que eles terminaram aquilo, os dois já estavam lá na casa do Gruber ensaiando aquela melodia, aquela música que ia ser cantada então lá na igreja
na noite de Natal. E Mohr, ele tocava o violão e o Gruber fazia o contracanto, né? Ele é como se fosse a primeira voz e a segunda voz. O povo iria para a igreja por volta das 10 horas, ele saiu da casa do Gruber com ele já às pressas, foram para a igreja, arrumaram tudo na igreja, apagaram as luzes, o coral estava lá formado, eles deram uma dica mais ou menos para o coral, como é que se processava a coisa, que era uma melodia simples, né? E quando o povo chegou, eles viram a igreja toda apagada. Eles estranharam aquilo, porque no Natal, normalmente, você chega lá, essas festas de Natal da Áustria em aldeias, elas são muito interessantes, são muito abrilhantadas com o aspecto religioso e com enfeites muitos deles feitos ali pelo próprio pessoal da aldeia, né? E quando o pessoal chegou, que viu a igreja fechada e escura, eles se assustaram, e o pessoal foi juntando na frente da igreja, aí de repente as luzes da igreja, as velas começaram a ser acesas, começou a se iluminar, e o povo entrou para a igreja e a música foi cantada pelos dois, com os habitantes daquela aldeia chorosos e comovidos pelo aquilo que estava acontecendo. E essa música, então, que foi feita, ela foi cantada em 1819 e 1820. Depois disso, ela caiu no esquecimento, né? Em 1825, portanto, aí, quase 5 anos depois, o órgão da igreja que havia sido então consertado deu defeito novamente, tá? Então veio um especialista que foi contratado, que houve tempo para chamar uma pessoa de fora, que quando abriu o órgão ele viu a partitura dentro do órgão. Então ele consertou o órgão e tocou e cantou a música para o pessoal que estava presente na igreja, né? E todos se comoveram com aquela melodia, com aquela música que ele estava cantando daquela forma, né? Noite silenciosa, noite sagrada, nasceu Jesus. E a música, ela permaneceu em cada ano de Natal, ela foi então divulgada na Europa e nos Estados Unidos. Em 1831, um vendedor de luvas foi até Salzburgo. Para quem não conhece Salzburgo, ou não sabe, Salzburgo é a terra onde nasceu Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Ele morava numa casa que tinha uma graviola no quarto, no primeiro andar, no andar de cima, em que ele fazia as composições dele lá. Então, esse vendedor de luvas foi com a sua família para vender luvas lá que eles fabricavam. Eles montaram uma barraquinha no calçadão lá, que eles chamavam, né? Barraquinha, e ele teve uma ideia. Chamou os filhos e as filhas e falaram: vamos cantar a música de Natal para atrair o pessoal. E começaram a cantar Noite Silenciosa, Noite Sagrada. E o pessoal começou a chegar e em poucos minutos esgotaram-se todas as luvas que ele tinha para vender. Então deu um resultado fabuloso, né? E em 1850, o rei do Império Austro-Húngaro, ele quis saber quem eram os compositores daquela música, né? Porque a partitura não tinha nome, não tinha nada escrito nela, né? E eles queriam saber. Então eles contaram a história para o rei sobre aquilo. Então ele determinou que fosse reimpressa aquela letra e aquela partitura e fosse colocado o nome dos dois na partitura para que fossem reconhecidos pelo trabalho que eles fizeram. Em 1914, época do início da Primeira Guerra Mundial, na noite de Natal, no campo de guerra, houve um armistício. Então todos eles pararam de guerrear naquela noite em homenagem ao Natal.
E nevava muito nessa noite lá. Tá? E um soldado alemão, ele se levantou, saiu para fora da tenda dele e deu vontade nele de cantar, vendo aquela neve caindo e aquela noite de Natal de calmaria, sem guerra. Ele começou a cantar a noite silenciosa. Começou a cantar, de repente ele encorpou a voz, aumentou o tom, e ele viu que do outro lado, onde estavam os franceses, um francês se levantou com mais alguns e começaram também a cantar a música. Ele fazendo a primeira voz, eles fazendo a segunda, e logo os ingleses que estavam próximos também ao local, também começaram a cantar e formaram um coral no meio da neve, no meio da guerra que estava suspensa, maravilhoso. Né? Então, vendo que a música tem a capacidade até de acalmar esses corações que estavam em desequilíbrio. Né? 30 anos depois, ocorreu um fato de que a Tchecoslováquia encontrava-se sob as botas do nazismo naquela ocasião, e era Natal. E um coronel da SS, que era o responsável para dar fim àquele trabalho de extinção dos judeus, ele entra com os soldados dele num orfanato. E a hora que ele entra no orfanato, as crianças estão todas no salão, aí ele para, as crianças se juntam, quem tomava conta do orfanato se junta às crianças, com aquele medo, vendo aquele coronel nazista. Ele vira-se para as crianças e pergunta assim: alguém aí sabe cantar Noite Silenciosa, Noite Sagrada? Ou ele falou na língua alemã, Stille Nacht, Heilige Nacht. Aí duas menininhas saíram lá de trás, levantaram a mão, foram lá para frente e começaram a cantar, uma de mão dada com a outra. Começaram a cantar em alemão e, de repente, elas pararam de cantar, porque elas sentiram que elas tinham sido descobertas. Porque na Tchecoslováquia, só quem cantava, que falava alemão e cantava em alemão, eram os judeus. Então elas tinham caído na armadilha do coronel, pensavam eles, né? Ela tinha caído na armadilha do coronel de cantar a música em alemão e foram descobertos como judias. Né? O coronel, quando viu aquela situação, ele se aproximou das duas meninas, se ajoelhou e falou para ela: não tenham medo, a música e o Natal não devem ter raça. E eu tenho filhos do seu tamanho que estão em Berlim. Então podem continuar a cantar, que está muito bonito o que vocês estão fazendo. Então todos começaram a cantar, as outras crianças entraram no coro, os soldados com ele. Então foi um acontecimento que ficou marcado naquela época da guerra em que a Tchecoslováquia se encontrava invadida, e a música dali para cá se tornou universal. Se tornou universal em função do nascimento de Jesus. Então vejam a força que tinha Jesus, um homem escrito por Ernesto Renan como um homem incomparável. Ernesto Renan era um membro da Academia Francesa de Letras e o Ernesto Renan, ele foi convidado para fazer uma declaração pública numa festa inaugural da Escola de França. Né? E ele era ateu convicto. Né? Ele não acreditava em Deus em hipótese alguma. E ele, no ato de que ele foi fazer a apresentação, a palestra dele de abertura na Escola de França, ele começa com a seguinte frase: Jesus era um homem incomparável, e termina seu discurso dizendo: Jesus havia sido tão grande, mas tão grande, que não coube na história da humanidade.
Essa história, ela teve que ser dividida em duas partes, antes dele e depois dele. Isso causou um alvoroço lá na Academia de Letras. Por quê? Porque a igreja não aceitava essa posição histórica dele sobre Jesus, que era a posição verdadeira do que era Jesus. A igreja tinha a visão teológica daquele Jesus que ela construiu. Então eles caçaram o Ernesto Renan, proibiram ele de dar aula na escola lá de França, e então ele, posteriormente, o Renan veio e reconheceu que o Jesus teológico, ele realmente nada tem a ver com o Jesus histórico, que é o verdadeiro. E Jesus, então, era realmente um homem incomparável. Mas por que incomparável? A doutora Anna Wolff é uma notável psicanalista alemã, que foi contemporânea de Anna Freud, filha de Freud. Ela asseverava que Jesus não era só um homem incomparável, que Jesus era o maior psicoterapeuta de todas as épocas e que, além disso, ele era paradoxal, porque, sob o ponto de vista histórico, se analisarmos, nós teremos uma surpresa. Qual é a surpresa? Os bibliófilos lá da época, né, os que cuidavam de saber os títulos e a vida das pessoas para escrever suas bibliografias, eles levantaram que Napoleão, então imperador na França, ele tinha 250 mil títulos escritos. E foram verificar, só sobre Jesus existiam mais de 500 mil títulos escritos. E ele então é paradoxal porque não há registros históricos em nenhum lugar, registro histórico, em nenhum lugar que confirme que Jesus existiu. Nós vamos ver à frente por que tem essa confirmação, mas não é porque havia algum tabelião lá que fez o registro em cartório. Isso não foi encontrado até hoje. Será que ele foi um mito, um arquétipo? Será que ele pertence à galeria do Olimpo judaico? Então isso tudo teve que ser verificado. Ele é também paradoxal porque celebramos a data do seu nascimento no dia 25 de dezembro, mas ele não nasceu em 25 de dezembro. Agora, científica e historicamente, está comprovado que a data do nascimento foi entre 6 e 8 de abril. Por que 25 do 12? Por que 25 de dezembro? O que importa para nós não é a data. O que importa é Jesus. É o que ele trouxe para nós. O que ele é. O que ele nos transformou e está transformando cada dia, cada um na humanidade. E aquele que é respeitado, é admirado e é lembrado em todos os momentos nas orações que fazemos. O importante é que ele é uma figura histórica. Como figura histórica, ele tem que ser lembrado. Ele nasceu e os relatos sobre sua vida são de uma autenticidade histórica que é incontestável. Então, tudo que tem relato sobre Jesus é comprovado historicamente. Então, não importa se não houve um registro em tabelião ou em cartório sobre aquela figura que Deus mandou para trazer esse consolo para nós. Entre mais ou menos 2.000 narradores em textos que foram encontrados, 4 são chamados de canônicos. Eles dão testemunho histórico real da presença desse homem. Então, desses 4 narradores, os 4 que nós conhecemos, que são evangelistas, o primeiro narrador foi Mateus, o segundo foi Marcos. Mateus e Marcos, eles não conheceram, o Mateus conheceu Jesus, Marcos não conheceu Jesus, porque ele era muito novo. Na época que Jesus esteve na terra pregando,
Marcos estava com 8 anos de idade, 6 para 8 anos de idade. Né? Então, depois de Marcos, veio Lucas, que era médico, que também não conheceu Jesus, mas escreveu os evangelhos a partir de informações de Maria e de Paulo de Tarso. E o último narrador, que é o quarto, era João, que Jesus tinha um carinho muito especial por ele, e foi o único que não passou por holocausto. Ele morreu por idade mesmo. E diz então que esses evangelhos são diferentes, e ainda bem que são diferentes, porque se eles fossem todos exatamente iguais, eles seriam cópias, né? E Jesus resumiu tudo que ele fez na vida dele, né? Que recebeu até uma homenagem musical para o Natal. Ele resumiu em 2 frases: não fazeis aos outros o que não deseja que ele faça, e amai ao próximo como a si mesmo. Esse homem incomparável de Renan, que nós espíritas, se não houvesse nenhuma prova histórica, bastaria a referência dos espíritos imortais, quando Allan Kardec interroga na questão 625, quem era o ser mais perfeito existente na Terra, que os espíritos tinham para nos apresentar, que poderia nos seguir de guia e modelo. Eles responderam com uma única palavra: Jesus. Então só isso bastava para ser o registro da sua existência e sua passagem pela Terra. Celebrar o Natal, então, é permitir que ele nasça realmente em nosso íntimo, nasça dentro de nós como uma renovação. Tá? E essa renovação, ela tem que ser realmente interior, tem que ser pura, porque é através dessa renovação que nós vamos alcançar os pontos mais altos de nossa evolução. Estilinar, religinar, noite silenciosa, noite sagrada, que é a nossa noite feliz aqui no Brasil. Era o que eu queria trazer para vocês, para essa noite, que nós possamos passar o Natal com bastante tranquilidade, com bastante amorosidade, e não nos deixar levar pelo assunto comercial, porque o aniversariante é o menos lembrado na noite de Natal. Durante o mês de Natal a gente passa em todas as lojas e vemos figuras de Papai Noel, fotos de Papai Noel em todas as lojas, mas não vemos a foto de Jesus, que é o homenageado. Então vamos, na noite de Natal, lembrar disso e ouvir a nossa noite feliz, em paz e com tranquilidade. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre incrível, incomparável, que nos trouxe tantos ensinamentos que nos servem de baliza para a nossa vida. Vamos agradecer a Deus por tê-lo enviado para nós. Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre nos causando surpresa e nos dando várias oportunidades para conseguirmos alcançar nossa evolução. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos mentores espirituais dessa casa. Pedimos por todos aqueles que encontram-se em dificuldade na humanidade. Pedimos por aqueles que encontram-se nos cárceres, encontram-se nos asilos, nos orfanatos, encontram-se nos hospitais, e que a bondade divina, através de seus emissários, de seus mentores espirituais, possam vir aplacar um pouco o sofrimento desses nossos irmãos. Dessa forma, elevamos o pensamento até vós, Pai, para dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Graças a Deus, graças a Jesus.